Então, eu vou iniciar a gravação da aula aqui, na parte de, então, circuitos ceifadores, grampeadores e multiplicadores. Esses circuitos são bem elementares e têm poucos componentes. Se vocês vão observar, circuitos ceifadores são basicamente o uso de um diodo para uma determinada aplicação, ou no máximo dois diodos, para conseguir um determinado efeito. Esses circuitos não são utilizados efetivamente para se obter energia, como eram aqueles retificadores que a gente tinha lá, que a gente preocupava lá com qual era a corrente máxima que ia circular no diodo, qual era a tensão de bloqueio, ou esse tipo de parâmetro, porque eles processavam, na verdade, energia com uma potência mais alta. Aqui são circuitos de verdade que são, em geral, aplicados para processamento de sinais só. Então pode ser que vocês encontrem isso ou vejam uma aplicação de alguma forma de processar sinal mesmo, não para obter níveis altos de tensão ou corrente. Ó, o circuito, esse ceifador simples aqui, ceifador vem de cortar mesmo, né? Ele tem o objetivo de cortar a forma de onda em um determinado ponto. Se a gente observar o circuito que a gente tem aqui na esquerda, ele é simplesmente um resistor em série com diodo, só que ele está na configuração oposta do retificador, se a gente for olhar. Olha que curiosidade. Ele, a gente tem uma fonte que é senoidal, aqui V1, na esquerda, e esse resistor R2 ele está aqui só para causar uma queda de tensão. E de acordo com a tensão, se a tensão na nossa saída aqui ela é positiva ou negativa, o diodo vai conduzir ou não. Esse diodo D1 aqui. Então vejam bem, ela é mais ou menos o oposto do que era aquela configuração do retificador. E o que ela faz aqui na realidade? Quando a tensão fica positiva na fonte, no diodo ela também tende a ficar com essa polarização, que é reversamente polarizado, não vai circular corrente aqui no diodo. Então, nesse caso aqui, simplesmente passa a tensão da entrada direto para a saída. E quando ocorrer a polarização no sentido contrário, que a fonte está com a polaridade invertida, com tensão negativa em cima, aí sim esse diodo conduz levemente aqui e a tensão aqui não vai passar de em torno de 0,7 volts, menos 0,7 volts, que é só a tensão do próprio diodo. Então, o que isso causa na realidade nesse circuito ceifador de tensão? Se a gente pegar aqui do lado o comportamento típico dele, tensão da fonte, uma tensão senoidal bonitinha, vocês não conseguem ver porque ela está por baixo aqui do sinal azul, né? Mas ela segue acompanhando o formato de um seno perfeito. E a tensão da saída ela fica simplesmente só positiva. Mas aqui desse ponto de vista, ó, ela fica levemente negativa, um pouquinho quando chega aqui próximo de zero. Mas o objetivo dela é limitar o quanto negativa ela fica. Então isso aqui é uma configuração parecida com aquela do retificador, só que com o objetivo então de cortar um sinal. E aí, olhando mais configurações dessa, a gente consegue fazer algo mais rebuscado em cima disso. Vocês já fizeram lá aquela atividade e a gente viu lá que tinha um tipo de diodo diferentão lá, né? Do diodo Zener. E quando a gente viu que o diodo Zener, vocês me responderam lá, então, quase todo mundo respondeu a atividade, que pedia lá para caracterizar o que eles eram na realidade, né? Qual a característica principal deles. E a característica principal do diodo Zener é que, quando ele conduz diretamente, ele é um diodo comum. Quando circula a corrente nesse sentido, ele é um diodo comum. A O fato dele e o que chama a atenção dele é que quando a tensão reversa, que é a tensão aplicada nessa polaridade, que é a tensão que tentaria empurrar a corrente reversamente nele, né, atinge um determinado nível, ele passa a conduzir reversamente. E essa tensão não é uma tensão por acaso, é uma tensão bem definida. Nesse caso, nesse dispositivo, conforme eu peguei aqui, diz aqui embaixo no próprio modelo, nome do modelo dele, 6V2, que é 6,2 volts. Essa é a tensão característica desse diodo Zener. E qual é a diferença disso aqui, então? Se a gente observa a forma de onda de cima, que era simplesmente um diodo comum, o diodo comum, quando ele está reversamente polarizado, ele nunca vai conduzir reversamente, né? A corrente é zero. Então ele não conduz reversamente. Não, pode subir lá até perto de 1000 volts, depende do modelo do diodo comum, e ele vai suportar a tensão reversa. Então, ele acompanha 100% aqui o ciclo positivo da rede e esse diodo não conduz nesse momento, porque ele está polarizado reversamente. Já nessa opção de baixo aqui, em que tem um diodo Zener,
Quando atingiu a tensão característica dele, 6,2 volts nesse caso, ele entra em condução reversamente. Ele permite que conduza ao contrário. Ao contrário do que é o esperado de um diodo, né? Que só conduziria no sentido que dá a flecha dele. Ele só conduziria normalmente nesse sentido para cima. Mas nesse caso específico, o diodo Zener, ao atingir essa tensão característica, ele conduz reversamente. O que se manifesta aqui em cima? Essa característica dele estar conduzindo reversamente aparece aqui, em que o sinal da saída é limitado aqui aos 6,2 volts aproximadamente, característico desse diodo Zener aqui. Então, quando a tensão da fonte sobe, assim que a tensão desse nó à saída chegar perto de 6,2 volts, ele entra em condução e ele vai drenar tanta corrente quanto seja necessário para que cause uma queda de tensão aqui no R2 e mantenha essa tensão na saída no máximo ali em torno de 6,2, que faz aqui ficar praticamente plano aqui em cima. Então, apesar da tensão na origem aqui, ela subir mais, chegar lá em pico em 15 volts lá em cima, ele garante que no nó de saída vai chegar só em torno de 6,2 e bloquear ali. E no sentido reverso, quando a tensão fica negativa na fonte, que é a tempolaridade invertida aqui, ele vai simplesmente conduzir diretamente, qual é esperado, e tem em torno de 0,7 volts, que é o que a gente enxerga aqui embaixo, menos 0,7 volts aqui. A tensão que surge nesse nó aqui, quando ele está conduzindo reversamente. Mas então é uma tensão pequena também. Olha só, com um diodo, vamos dando passo a passo, né? Na primeira opção, Professor, sim. no caso, ali na tensão do. Quando a tensão da fonte é inversa, ela, no caso, a tensão do diodo ali na saída, que o senhor estava mostrando ali, ela vai ficar naquele ponto do diodo de ser 0,7, ela não aumenta em algum caso ou ela só continua na mesma? Quando tá negativo, não, ela chega nesse 0,7 aqui e fica aqui bloqueada, né? Tá, entendi. Ela bloqueia até ali, ele não permite passar mais. Exatamente porque ele está nessa configuração, aqui ele está conduzindo diretamente quando a fonte está negativa, né? Então, tentando dar um passo a passo, né, para fazer sentido essa questão de como é que vão evoluindo essas coisas. O de cima, então, ele só bloqueia quando vai conduzir diretamente, ele bloqueia. Então, aqui embaixo, menos 0,7 bloqueou. Com o diodo Zener, um diodo Zener, ele bloqueou também lá em cima na tensão característica do Zener. E aí, dando mais um passo, olha só, para chegar num comportamento bem mais avançado, tem a variante dele que usa dois diodos Zeners. E esses dois diodos estão conectados, vamos dizer, um oposto do outro, mas eles estão em série. Qual é o efeito disso aqui? Agora, se a gente olhar a forma que ele bloqueia o sinal aqui, ele bloqueia em torno de 6,2 mais 0,7 aproximadamente, que é quando a tensão é positiva, excedeu a tensão Zener desse diodo, que é 6,2 aproximadamente, e excedeu em torno de 0,7 nesse de baixo, que vai conduzir diretamente, dá ali quase 7 volts. Ele bloqueia e ceifa, corta o sinal lá em cima. Então o sinal de saída não pode passar de em torno de 6,9 volts aproximadamente, que é a soma das duas tensões, quando é positivo. E também, quando fica negativa a tensão da fonte, olha só, quando a tensão da fonte é negativa em relação aqui, aqui no nó de cima a tensão vai ficar mais negativa do que no nó de baixo. Quando exceder os 6,2 volts desse diodo aqui, que esse aqui está reversamente polarizado nesse caso, né? Aqui, reversamente polarizado, em torno de 6,2 dele, e exceder os 0,7 desse aqui, nesse sentido de polarização dele, vai entrar em condução esse braço aqui também. Então, nesse caso, o efeito vai ser aqui embaixo, ó, que ele vai em torno de 6,9, 6,8, ceifar o sinal aqui, bloquear aqui embaixo. Esse tipo de circuito é tanto usado efetivamente para causar uma distorção intencional no sinal, com motivo diverso aí, como também para proteção do sinal. Existe esse tipo aqui de arranjo de dois diodos Zener. Ele é bem comum, por exemplo, para proteger uma entrada de som, alguma entrada de sinal, que pode ali estar sujeita a um pequeno surto de tensão um pouquinho mais alto. Que esses dois diodos vão dar um caminho para, se a tensão passar de um certo limiar, que é a soma
da tensão Zener de um deles com a tensão direta de condução do outro, que é 6,2 mais 0,7 nesse caso, ele bloqueia aqui, ó, e corta o sinal tanto em cima quanto embaixo. Ele corta de forma assimétrica, né? Para cima e para baixo e, vamos dizer assim, protege o circuito para nunca passar daqueles limites ali. A tensão que chega dentro dele, que é a saída aqui. Então esse circuito tem essa função de distorção, no caso, quando ele quiser causar distorção, quando for o caso, ou também pode ser usado para proteção, nesse sentido. E também usa diodos, né? Foi até uma dúvida que alguém perguntou aqui, eu não estou bem lembrado porque eu corrigi as atividades lá sobre... Exatamente sobre isso, sobre diodo Schottky e diodo Zener, que tinha uma leitura lá, vocês lembram? E aí alguém perguntou isso aí, mas o que que era essa tensão reversa? O que que fazia essa tensão reversa do Zener? Ele entrar nessa... Como é que se chama? Essa tensão de ruptura, tensão reversa de ruptura. Se a gente for lá e voltar para as primeiras aulas do diodo, lá, a gente chegou a ver que tinha aquele plano de tensão e corrente do diodo. E nos planos de tensão e corrente, o diodo sempre tem a tensão direta, que é esse 0,7 quando ele conduz, e a tensão reversa máxima, a partir da qual ele não consegue mais bloquear. E a característica do Zener é exatamente operar nessa tensão reversa máxima aqui. Eu acredito que até aqui embaixo a gente tem o diagrama do Zener aqui, né? Aqui do Zener, exatamente, ó. A tensão reversa máxima que ele suporta. A partir disso, ele entra em condução. Então, aqui é o 6,2 volts, nosso exemplo ali. Que ele permite, quando ele está reversamente polarizado, ó, a tensão é negativa nele, ele deixa entrar em condução. Mas nesse caso aqui, como a gente não está usando ele como retificador comum, a gente tem um resistor em série que vai limitar que a corrente não entre naquela situação lá que vai explodir o circuito. Porque olha só, tem bem claramente, tem um diodo, um resistor em série aqui, que vai, pela lei de Ohm, causar uma queda de tensão. Tensão dele, resistência vezes corrente. Então, quanto maior o resistor, menor é a corrente que vai ter aqui. Isso impede que, em qualquer uma das situações, esse diodo entre num curto-circuito, quando ele operar aqui nessa região de bloqueio máxima. Quando ele exceder essa tensão de bloqueio máxima. Então, essa aqui é a parte, vamos dizer, funcional de entender o uso do diodo. Lá, quando a gente dá um pulo em fontes de alimentação, a gente vai ver outra forma de usar o diodo e vai, de repente, até projetar e escolher uns valores ali para usar ele como estabilizador de tensão. Que é basicamente o que ele faz aqui, ó. Ele estabiliza para que a tensão fique nessa situação de cima, não passe da tensão própria dele lá, 6,2 volts. Mas então esses são os circuitos ceifadores, que causam uma distorção, né? O tipo seguinte de circuito que a gente vai ver aqui também, ele agora não visa causar uma distorção na forma de onda. Esses são circuitos grampeadores de tensão. Olha só, grampeador é outra coisa, não é ceifador. Ceifador é que corta a onda, né? Ceifar mesmo. O grampeador, ele tende a ajustar o nível médio dessa forma de onda que a gente tem. Como é que ele ajusta isso? Esse capacitor aqui, que a fonte, vocês vão observar que ela não está ligada diretamente ao circuito, mas por meio de um capacitor só. E o princípio básico desse circuito grampeador é o seguinte. Quando chega aqui, se a gente observar o sinal de fonte aqui, verdinho aqui, verde claro. Quando fica positivo ou quando sobe a tensão na fonte, a tensão aqui no diodo fica com essa polaridade, positivo e negativo, que é reversamente polarizando esse diodo. Então ele não deixa conduzir corrente, não tem corrente nesse diodo, ele está aberto. É direto aplicada a tensão na carga, direto para a saída. No sentido contrário, agora, no momento em que desce a tensão na fonte, está descendo, então a polaridade vai ficar reversa, né? Aqui, ele tende a descarregar o capacitor. E nesse momento, a tensão no diodo permite que ele conduza a corrente. Então, nesse momento, ele carrega ou descarrega o capacitor nesse sentido. Quando sobe a tensão na fonte, o capacitor não deixa passar corrente por ele. Então, sobe a tensão na fonte e vai direto para a carga. Quando vai no sentido contrário, aí sim o diodo permite passar corrente nele, no sentido contrário. O que acontece nisso?
No início, o efeito a gente não percebe muito, mas à medida que se estabiliza essa situação, chega nesse ponto aqui que a gente vê da operação da tensão da carga, que é a tensão mínima correspondente a quando a tensão da fonte é mínima. Aqui, a tensão da fonte é mínima, a tensão da carga chega a um valor mínimo que é em torno do menos 0,7, que é a tensão do diodo. Aquela. E quando sobe a tensão da fonte, sobe também a tensão da carga, chega no máximo, que é bem mais alto lá, que é praticamente o dobro da tensão que tem na fonte. Exatamente porque o capacitor mantém essa diferença de tensão sobre ele. Então o capacitor, ele bloqueia, vamos dizer assim, o nível médio de uma forma de onda. E nesse caso, por ter esse diodo, ele joga o nível médio para cima. Então se a gente observar a tensão na carga, aqui, que é azul aqui, que nos interessa, a saída dela, ela é uma forma de onda que está sempre positiva e mal toca aqui, ó, o zero. Na verdade, ela chega um pouquinho negativa, mas muito pouco, comparando com o valor positivo que ela chega. Então, a gente pode dizer que esse tipo de circuito ele desloca a forma de onda. Com essa polaridade do diodo, ela desloca a forma de onda para cima. E ela faz com que, então, o nível médio da forma de onda fique positivo. Porque o nível médio da forma de onda que vem da rede é zero, né? Ela está sempre em torno do zero aqui embaixo. Na rede. Mas esse arranjo aqui desloca ele para cima. Outra opção a esse aqui seria, se esse diodo aqui estivesse com a polaridade oposta, apontando para baixo, ele iria deslocar a tensão da carga. Em vez de deslocar para cima, ele iria deslocar ela para baixo. E ia ficar praticamente somente negativa a tensão da carga. Simplesmente pela escolha da polaridade desse diodo. Mais uma vez, isso aqui também é um arranjo de circuito que é usado só para processamento de sinal mesmo. Ele não é usado para obter sinais de potência aí, ou retificar alguma fonte ou algo assim. Ele é basicamente para se obter assim, correntes muito pequenas. Mas tem essa característica de deslocar o nível médio. São dois tipos de circuito, né? Um que distorce, efetivamente, né? Ceifa a onda. Outro que só desloca o nível DC dela. E o terceiro que aí tem uma função mais, vamos dizer, parece mais útil do ponto de vista que ele até poderia ser usado como uma fonte, na forma de uma fonte de verdade, para se obter energia. Não para grandes correntes ou nem valores muito altos assim, mas esse tipo de circuito, que é um circuito multiplicador de tensão, ele usa um arranjo aí de capacitores e diodos, e esse aqui é um circuito multiplicador pequeno, dobrador de tensão só. Existem circuitos aí com mais arranjos maiores de diodos e capacitores que se conseguem multiplicar por 4, por 8, por valores bem altos. Inclusive, existem fontes geradoras de alta tensão, que são montadas exatamente com arranjos só de capacitores e diodos, numa cadeia. Mas qual a ideia desse tipo de circuito aqui? Aquele efeito que a gente viu no circuito anterior, que é esse circuito aqui grampeador, que o capacitor carrega num ciclo que não passa pelo diodo numa metade do ciclo e passa pelo diodo no outro, também é usado nesse caso aqui. Se a gente observar essa operação nesse circuito aqui. Quando sobe a tensão na fonte, esse capacitor conduz e o diodo não. Então, a corrente que esse capacitor conduziu acaba sendo conduzida por esse diodo aqui e vai carregar esse capacitor C2 no final. E quando inverte a tensão na fonte, ou quando vai invertendo durante a transição, em que a tensão na fonte vai ficar negativa agora, nesse momento aqui a tensão na fonte ficou negativa, então tende a ficar também negativa a tensão nesse diodo e ele para de conduzir. Desculpe. Esse aqui é o bem oposto. Esse diodo aqui é o que vai conduzir agora. Quando fica com essa polaridade, tende a ficar também com essa polaridade sobre o diodo. Esse diodo entra em condução. E aí ele carrega o capacitor no outro sentido. Ao carregar o capacitor no outro sentido, esse diodo D2 fica bloqueado. Então vamos dizer, ele armazenou energia no capacitor C2. E quando inverter de novo o ciclo da rede e voltar a polaridade da rede ficar positiva, de novo vai carregar esse capacitor C1, esse diodo vai ficar bloqueado, vai para o corrente por D2 e vai carregar C2 mais uma vez. E no início, logo nos primeiros ciclos de operação, C2 ainda não recebeu carga suficiente para ter uma tensão alta.
E é isso que a gente observa na forma de onda de operação. Olha só, nos primeiros ciclos, a fonte, ciclos da rede, verde, uma mesma fonte com 15 volts de tensão de pico. Nos primeiros ciclos, a tensão da carga, a tensão da saída, não chega ao valor mesmo final dela. Mas aos poucos ele vai carregando e a cada novo ciclo ele injeta um pouquinho mais de corrente para lá, um pouco mais de energia em C2, vai injetando um pouquinho mais, até o momento que ele cai naquele regime que só tem uma certa ondulação, que é aquela ondulação que vocês viram lá, que aprenderam a calcular, inclusive lá nas aulas anteriores, né, do retificador, que é uma ondulação pequena, que é quando esse diodo D2 não está conduzindo, esse capacitor descarrega pela carga e aí volta a carregar de novo. Então só sobra uma pequena de uma ondulação. Que nesse caso aqui também é praticamente chega próximo aí a dobrar a tensão da rede. Que esse aqui é só um dobrador. Então, esse arranjo aqui não precisa de transformador, não precisa de mais nada, ele consegue atingir níveis de tensão mais altos. Ele consegue, a partir de uma tensão baixinha, às vezes 5, 6 volts, chegar a 10, 15 volts para operar uma parte do circuito. Isso aqui é prático em algumas aplicações, não precisa de transformador, não precisa de interruptor de alta frequência, nada assim. São de outros retificadores aí bem simples. Inclusive, a gente pode olhar aqui, eu deixei aqui embaixo, tá aqui na página do curso, que existem outras configurações de circuitos mais do que dobradores, né? Que são multiplicadores de tensão de maior ordem, pode ver. E existem outras configurações de dobradores de verdade. Então, um dobrador de tensão convencional, deixa eu pular aqui direto para um desses multiplicadores, que se vocês olharem o triplicador de tensão, ele já tem 3 diodos e 3 capacitores. O dobrador tinha 2 diodos e 2 capacitores. E esse circuito é meio complicado de analisar e ver ele assim, mas se a gente chegar lá no final no multiplicador maior, a gente vai ver que ele tem uma certa multiplicador de tensão por N aqui, com N estágios. Ele tem uma certa, como é que se chama isso? Similaridade, uma estrutura regular, que é, se a gente for observar aqui, a fonte é ligada aqui nele, uma fonte alternada, e entra no capacitor um diodo. Aqui embaixo um capacitor em diodo, em cima um capacitor em diodo, e vai montando essa escada aqui. E a tensão que surge aqui no final desse capacitor, que na verdade, se a gente for observar, é como se estão esse capacitor em série com esse, em série com esse, em série com vários capacitores aqui, ó. Essa tensão aqui está armazenada no arranjo em série desse monte de capacitores aqui. É a tensão que efetivamente vai ter na saída. Mas claro que aqui vai ser multiplicado por um valor muito maior, de acordo com o número de capacitores e diodos que eu for botar nesse arranjo, nessa escada aqui de, de componentes. Então, é possível fazer esse tipo de arranjo. Esses circuitos não são tão eficientes energeticamente, mas para algumas aplicações se justificam pela simplicidade de implementação, pela facilidade, ó, liga direto na entrada ali, ele vai aumentando a tensão. E são possíveis. Vou dizer assim, vale como parte informativa mesmo, né? Entender que funciona. Eu já vi essa aplicação desse tipo de circuito, principalmente do triplicador esse, para uma coisa bem simples, que era um circuito que era alimentado com 5 volts, era um microcontrolador, algo assim, e ele precisava de 15 volts para gerar para uma interface serial que precisava lá 15 volts para operar. E em vez de tu precisar outra bateria, outra coisa, ele pegava a mesma tensão da bateria, que era alimentado com 5 volts mesmo, e a partir dessa tensão aí, ele gerava essa fonte com um pouco mais de 15 volts por um multiplicador desse tipo, e é um circuito bem simples de implementar. Não é nada complicado essa parte eletrônica dele. São recursos aí de formas de fazer modificações do sinal, essa questão de fazer ajuste do nível DC, modificar o nível comum do sinal também, com grampeador de tensão, ou também gerar níveis de tensão mais altos a partir de tensões mais baixas. Com a vantagem de que multiplicadores de tensão não têm elementos magnéticos, né? Não precisam de bobinas, não precisam de indutores, nesse caso. E aí, voltando aqui para a disciplina de vocês, eu tenho uma leitura que eu quero que vocês leiam uma coisa aqui e claramente eu acho que vocês vão identificar aqui do que se trata. Que isso aqui é um artigo escrito por alguma pessoa, um robista, mas que entende de música também, e ele explica sobre os efeitos
de overdrive ou distorção e como eles são realizados. Eles são bastante usados aí para guitarra, né? Pedaleiras de guitarra e esse tipo de instrumento. E aí ele mostra aqui o que é, como é que ele organiza a instrumentação dele e fala ali, ó, o que que é mais esse efeito de clipping. Ele chama de clipping aqui. A gente, se vocês forem olhar isso aqui e ler conforme ele explica esse efeito dele aqui, vocês vão entender bem que esse efeito aqui é implementado com um certo componente, conforme o circuito que a gente viu hoje aqui. E aí só faço uma análise aqui, principalmente essa seção aqui que explica o que é o clipping, que é essa formatação da forma de onda, e que ele usa diodos para fazer esse tipo de efeito. Entre o sinal que vem de fato, esse azulzinho aqui, que vem do instrumento, vem a origem do sinal dele, e a distorção dele de dois tipos. Ele chama de soft clipping, que é essa distorção que dá uma arredondada só, ou hard clipping, que é deixar realmente cortar de uma forma mais quadrada, né? Abrupta aqui, a forma de onda. Vocês que estão assistindo comigo a aula aí agora, de repente já vem na cabeça de vocês na hora. Que tipo de circuito que faz esse tipo de efeito aqui? Qual deles que a gente viu até agora aqui, que consegue atingir esse tipo de efeito? É o ceifador, professor? Le- Leonardo, né? Quem que foi que falou aí? Isso. Desculpa aí, cara. Ah, é. Não, É o ceifador ou não? sim, é nesse caminho mesmo. Se vocês forem olhar, ele limita tanto em cima quanto embaixo, né? Ele limita de forma simétrica. Ele corta a forma de onda em cima e corta a forma de onda embaixo. Então ele passa para a saída dessa etapa de distorção um sinal que não tem mais o seno completo, né? Que é um pouco cortado. E aí, inclusive, ele explica aqui embaixo como é que ele atinge esse efeito que é uma coisa intermediária, que não é esse corte completo, que ele chamou de. Não é esse corte como a gente viu, que é abrupto aqui em vermelho, ele chamou de hard clipping, que é mais ou menos o que a gente vê com o nosso ceifador, né? Mas ele diz aqui que se ele utilizar outro componente, que ali ele usar LEDs em vez de diodo de silício, ele tem um corte mais abrupto, mais suave e dá aquela arredondada na forma de onda. Mas isso aqui, se vocês forem olhar bem, é um texto de uma pessoa que não é da área, ele não lida com eletrônica, né? Ele explica aqui da forma que ele entende, né? O efeito do diodo aqui. Que o diodo de silício, que é o diodo normal, tipo retificador lá, o diodo de germânio, que é o diodo que tem uma queda menor de tensão, e os LEDs que costumam ter uma queda de tensão maior e ter e formar um, mais, como é que se diz, mais suave essa entrada em condução dos LEDs. Eu pedi para vocês darem uma olhada aqui nesse artigo, principalmente para tentar entender aqui como o cara explica essa aplicação desse tipo de circuito de distorção, mas não é o nosso objetivo ir mais adiante nisso aqui, ok? É uma parte informativa, sim. Espero que vocês tenham aproveitado até nessa parte aqui.